Só vai demorar um segundo. Pronto, agora já tá gravando já. Calma lá. Então, Não, beleza. você aí que tá com as questões aí, que você leu o Cara, livro, né? Levou, e falou que tem várias questões. Então, calma aí, só um minutinho. Agora tá certo. Como você colocou beleza. aí, né, que tem várias questões aí, Sim, então eu só queria, antes de começar, só falar mesmo que é como eu tinha falado com você, né, que eu pedi as questões, aí você falou que na hora é que ia colocar. Assim, sim. Não, pode. eu tudo bem, eu aceito fazer debate de qualquer forma, porque sempre acaba me ajudando de alguma forma. Então, Sim, de qualquer forma, assim, é bom eu esclarecer assim para o pessoal, meus alunos acompanham muito, que assim, o debate acadêmico, ele precisa, né, ele não se resolve de uma vez só sim, em um sim. vídeo e tal. Sim, eu Então, assim, a concordo. gente vai melhorando as teorias conforme a gente recebe as críticas e a gente muitas vezes precisa de tempo para analisar as Sim, questões. os pontos colocados pelo outro, né? Sim, eu Exatamente. concordo, cara, Então, concordo. tipo assim, é, a gente nem sempre consegue responder na hora, assim, num debate assim, né, ao vivo e tal. Sim. É, e aí assim, a gente pode, se eu não conseguir responder alguma coisa e tal, e depois eu conseguir encontrar algum argumento ou algum que eu esqueci Ah, ou sim. algo de novo, eu peço de novo para a gente ter mais uma conversa, entendeu? Para Não, por levantar favor, cara, por favor. até a gente exaurir os Chegar num argumentos. acordo, né? Não, assim, a gente pode até não chegar no acordo, mas pelo menos a gente tem que exaurir os argumentos, assim. Quando a Sim, gente concordo. acabou os argumentos, aí realmente não adianta, não tem mais motivo para um Continuar debate defendendo sobre, alguma coisa, né? para ficar repetindo a mesma coisa, não adianta. Mas enquanto tiver Sim. argumentos, então é essa questão aí que eu queria só colocar inicialmente é essa, porque eu não sei quais são Não, as questões que você vai. não. Eu concordo plenamente, cara. Inclusive, assim, eu só gostaria de fazer uma pergunta que é assim, ó. Você concorda ainda com as coisas que você escreveu no seu livro e no seu artigo? Cara, eu ainda concordo. É que assim, eu tô tendo que aprofundar várias questões, né? Uhum. Porque várias áreas assim não deu para eu entrar inicialmente, senão ia ficar muito complexo em um livro só. Eu tô deixando Uhum. para ter o próximo livro para ser a continuidade, né? Principalmente é, é aprofundar certas questões, as questões de como funciona mesmo uma administração, como é que poderia funcionar um modelo de administração como foi proposto e tal, Ah, certo. entrar em algumas outras questões também, mas É, de você, fato concordo, com tudo assim, que eu você escreveu continuo. ainda. Você quer só ir além do que você escreveu. Você não quer mudar o que você já escreveu, né? É assim, eu peguei também algumas críticas que me fizeram, e aí também estou tentando abordar essas críticas, né, quando eu acho bem relevantes, assim, eu tento abordar, e eu tô querendo ouvir mesmo críticas para ver se preciso mudar alguma coisa, mas até agora, sim, as críticas que eu vi não foram necessário de fato eu mudar mesmo alguma coisa. Foi necessário eu entrar, aprofundar algumas coisas assim que às vezes não ficou explicado, né, de acordo com a Ah, crítica, né. sim, beleza. Bom, você quer começar perguntando ou eu começo? Não, você começa, por favor. Ah, tá. Pergunta assim, uma coisa assim que eu não entendi, que não ficou acho que muito claro no seu livro, é assim, qual dos meios que você fala lá que você acha que seria melhor para implementar o SEM? Quais dos meios você quer, você está É falando? assim, qual sistema político você, porque não é parágrafo, como é que chama? Num dos tópicos, não é tópico, num dos capítulos lá você explica lá os modelos políticos que existem, e daí num outro
capítulo você fala assim, como é que seria implementado o 100? Aí você vai ler como é que seria implementado o 100 e você fala, não, mas eu já falei dos capítulos lá sobre quais modelos políticos que existem. Só que você não fala qual modelo seria o melhor ou como ocorreria essa Ah, mudança. tá. Se você tiver alguma coisa aí anotada assim sobre qual é o capítulo, qual é a página, você me passa, tá? Mas assim, é, no geral, é, eu, eu tenho uma visão de que dá para se aplicar com diversas formas diferentes, com vários tipos de modelo de governo diferente, né? Pode se aplicar com uma democracia, pode se aplicar com alguns outros modelos de aristocracia, monarquia ou uma ditadura qualquer que seja, dá para se aplicar com qualquer uma, com a maioria desses Uhum. modelos pelo menos assim, os mais tradicionais que eu já vi, eu não vi incongruência. Então, pode ser que exista algum modelo que seja incompatível, né? Mas Não, dentre os qual tradicionais. qual você acharia assim qual você apostaria mais que seria mais fácil essa passagem? Pô, olha, mais fácil. É, bem, uma democracia, ela é sempre mais difícil de mudar, de fazer mudanças estruturais, porque a democracia está sempre né, tem uma possibilidade de estar sempre mudando o polo de poder, né? Então, assim, às Ah, vezes entra um grupo de um partido, um grupo de outro partido entra em seguida e muda tudo e não tem, por exemplo, como a China faz hoje, né? A China, como ela tem um partido único, ela consegue fazer um planejamento para 50 anos, para mais uhum. até de 50 anos. Então eles têm. O Japão, por exemplo, também tem isso. Só que o Japão já é um modelo diferente do chinês. No modelo chinês, é muito mais fácil fazer esse tipo de mudança, porque é o mesmo partido, tem as mesmas ideias e não vai mudar, não vai entrar um outro partido com ideias opostas. Então, Ah, assim, tá. eles querem fazer um modelo de infraestrutura, um modelo de economia, eles vão lá e fazem. Então, é claro que na maioria dos modelos que você quiser implementar, eu acho que a democracia é um dos mais difíceis, né, de pelo menos permanecer. Eu acho que o mais fáceis normalmente são ditaduras, são os mais fáceis, né, infelizmente. Você acha que uma ditadura seria melhor para atingir o 100? Não, assim, melhor é, já é uma Uma questão palavra bem muito mais forte, complicada. né? Melhor é bem mais complicado, mas assim, seria mais fácil, acredito que sim, né? Porque se você sobe um grupo no poder, ou uma pessoa, por exemplo, como foi a Alemanha nazista, o Hitler subiu no poder Uhum. uma forma de ditadura. Pô, ali ele podia implementar qualquer modelo de economia, assim como o Stalin, quando subiu no poder, ficou lá no poder sozinho por muito tempo, ele podia é, colocar não qualquer, né, porque vai ter algumas dificuldades para alguns modelos, mas ele podia forçar uma estrutura econômica que, que ele achasse que Tirasse o poder seria. do Estado, né? Como? Uma estrutura econômica que tirasse o poder do Estado, né? Olha, para tirar o poder do Estado, aí já é uma outra questão, né? É, porque, ué, a ideia do 100 não é isso? Sim, Você. mas, Hum, mas ele precisaria de um tempo de transição. Então, assim, inicialmente é preciso um Estado forte, porque sim, pra pegar as empresas e para criar você, custos para você e distribuir para as pessoas, isso, né? para você começar a para você ter cobrança de impostos, você precisa ter um Estado forte. Então, se você, Certo. porque senão se você falar, paga quem quer,
né? Então, assim, você tem Quem um que vai Estado pagar, né? fraco que ninguém vai querer pagar, com certeza, né? Uhum. Então, Ótimo, então já que já matamos essa questão, pergunta: por que é que alguém iria acabar com o Estado sendo governante? porque alguém iria acabar com o Estado sendo governante? Sim, É, assim, se essa daí é uma questão que eu entro até quando eu tô analisando algumas questões, por exemplo, do ação humana, né? Por exemplo, eu já entrei nessa questão aí. Então, hum, assim, por que que alguém pode querer acabar com o Estado? Assim, se a pessoa tem um ideal, você é anarcocapitalista, certo? certo. É libertário e tal. Sim, Se sim. você quer acabar com o Estado e você entra no poder, pode, você tem essa agenda, né? Então você Não, vai, mas peraí, que aí o seu livro te contradiz então, cara. por quê? Porque assim, lá tanto no seu livro quanto no seu artigo, você explica que assim, as pessoas sempre fazem as coisas para melhorar a situação delas, independente das outras. Se eu já cheguei a ser o governante, não tem mais como eu subir, certo? Não, aí já é uma outra questão até um pouco mais complexa. Mas pode completar aí o seu raciocínio. Ah, tá. É que assim, ó. Se eu já cheguei a ser governante, se eu mando em tudo lá num país, é, se eu vou tender a sempre tomar uma decisão para eu melhorar minha condição, se eu acabar com o Estado, eu não vou estar piorando a minha condição? Tá bom. É, é a seguinte, eu até quando eu entro na questão do axioma da ação e tal, é, na visão do Mises, por exemplo, né, na ação humana, eu falo sobre isso, né? Que eu não lembro aonde foi que eu coloquei isso, eu não lembro se eu coloquei isso no artigo. É, depois eu posso ver lá e colocar lá no, desculpa, lá no grupo para vocês lá. Mas eu coloco isso que justamente isso daí seria talvez uma inviabilidade para se chegar realmente a um anarcocapitalismo, um libertarianismo, né? Para o segundo seria uma decorrência do próprio pensamento do Mises, né? Porque se ele pensa que de fato né, essa tendência tal das pessoas sempre melhorarem e tal, é, como você falou, por que que ele iria querer abandonar isso? Então, assim, isso para mim, se esse axioma tivesse certo dessa forma, ele inviabilizaria realmente alguém querer largar o poder. Então, inviabilizaria também um anarcocapitalismo. Mas eu penso quanto ao. Calma lá, que aí só inviabilizaria o anarcapitalismo como é que chama? Não minarquismo, é por você tentar acabar com o Estado de dentro dele. Mas se a gente tentar acabar com o Estado pelo outro meio, aí daria certo. Só que assim, pelo menos eu não conheço um meio que você vai conseguir acabar com um Estado sem você ter a necessidade de um outro Estado. Assim, eu não conheço, a não ser que tenha alguma empresa é, privada extremamente poderosa que vai querer armar um exército e derrubar um estado, só que aí ela vai acabar entrando no mesmo loop, né? Porque ela vai Ela acabar vai se. virando o estado. Sim. Então assim, ela não vai chegar e vai falar agora eu tomei e agora eu libero para todo mundo. Não, agora eu tomei e agora eu é que vou ser o estado, então me obedeçam agora. Então assim, isso daí é uma questão interessante, mas eu acho o seguinte: por que que eu já falei até com você sobre o rei filósofo, né, que era uma proposta lá do Platão, do Aristóteles, né, o Sócrates e tal? Por que que eu acho isso extremamente importante? Porque assim, se a gente consegue educar alguém para ele entender se a verdade é a seguinte, um modelo
do comunismo empresarial de mercado ele Sim, favorece a todo mundo. Ele favorece ao país inteiro. Por que que alguém certo. que está... se esse cara que tem esse entendimento, se ele chega ao poder, ele vai pensar o seguinte: se ele for um filósofo realmente, né, se ele for estiver buscando a verdade, se essa for a verdade, o que que ele vai pensar? Pô, eu posso aqui ser egoísta e ficar no poder. Só Uhum, que aí eu vou gerar N problemas, né? Eu vou acabar criando um monte de gente vai me odiar, vai querer me matar, vai querer. Eu vou ser odiado, eu vou colocar minha família em risco, o meu país não vai crescer, o meu país vai estagnar, a tecnologia não vai avançar, meus filhos não vão ter o melhor mundo possível. E ou seja, ele, sendo um rei filósofo, ele vai concluir: porra, se eu chegar aí e quiser ser um tirano é, cruel e egoísta, ele vai ver que isso daí vai ser pior para ele, pior para o país, para a civilização, pior para ele, para a sociedade que vai ter a família dele e tudo mais. Então, assim, esse cara iria querer implementar o melhor sistema que ele acha que seria bom para todo mundo, né? É, para ele, para os filhos dele, para a família dele, e aí ele viveria melhor. Então, essa daí é a minha visão quanto a isso. É possível chegar a ter esse tipo de liderança. Só que é claro que precisaria ser uma liderança extremamente esclarecida, né? Porque um cara como o nosso presidente aí, porra, o cara não tem noção de nada. Pô, eu concordo. provavelmente ele vai querer o poder egoísta para ele. Ele não tem visão de que um país melhor vai ser melhor para ele também e para a família dele. Então ele acha que é melhor o poder com ele. Esse cara não vai ser melhor realmente para ele, não vai fazer uma Mas, mudança. mas aí, Pode- cara, então temos três. Eu cheguei a três conclusões sobre isso que você me falou. Ou A, você tem um cara desses aí que é esclarecido pra caralho e ele é um ditador, o que é incompatível. Ou B, você consegue eleger várias pessoas com esse pensamento, mas aí seria muito utópico você querer muita gente assim, sabendo que numa democracia você só consegue, você assim, os caras que vão chegar num cargo mais alto são tudo um bando de pessoa gananciosa porque eles pisaram nos outros para subir onde estão. E a terceira é, como é que é? A terceira possibilidade é, como é que você conseguiria é, acertar tanto assim nas decisões das pessoas ou esclarecer tanto os que já estão a ponto deles pensarem desse jeito. Assim, quanto às primeiras, assim, eu acredito que quanto à questão da ditadura, se a pessoa acha que ela está fazendo o correto, né, é, ela já está fazendo né, o que ela acredita ser o melhor. Então, assim, eu não acho que seja incompatível. Né, incompatível se ela está querendo o poder para trazer benefício para si, né? Igual teve na época, né, dos romanos lá quando foi fundada a República, né? O cara que liderou lá a, a defesa de Roma, ele entregou o poder depois. O mesmo aconteceu nos Estados Unidos, ele entregou o poder também na criação lá da democracia. É, então, assim, eu acho que o altruísmo, né, e algumas virtudes são naturais no ser humano, é, e são assim, dá para se cultivar. Então, E quanto à última que você desculpe, colocou foi. Como é que foi a última mesmo? como é que assim, num sistema democrático, como é que você conseguiria ensinar todo mundo porque só o presidente ou só os governadores pensando desse jeito, ah não, vou fazer o que é melhor para todo mundo, mas sem os vereadores, deputados lá, porque qualquer um lá pode a qualquer momento falar, não, eu sou contra isso aí. Assim, é,
é por isso assim que eu acho que a filosofia e principalmente a ética, né, dentro da filosofia é, é a- são as principais disciplinas a serem ensinadas, né, para uma civilização, para uma população que é, porque justamente é, você ensinando essas questões, né, as pessoas vão conseguir ter um maior esclarecimento quanto a essas questões e não vão ter tanta tendência de ter numa democracia, por exemplo, um voto é, extremamente ignorante, como nós temos nas democracias. Quanto pior é a educação, os votos tendem a ser piores também. Né? Hum, Você pode ter votos ruins assim numa democracia na Europa. Você tem vários países lá que tem uma democracia e que, assim, pode não ser as melhores, porque realmente, assim, também as pessoas não aprendem economia na escola, não aprendem filosofia e ética num nível que deveria ser aprendido na escola, vão estudando mais para ser técnicos e tal, né? Aprender é, algumas coisas para depois dar uma profissão. Mas o que acontece é que nesses países, com os próprios, até os monarcas que existiram antes, e alguns ainda existem, né? Eles eram mais esclarecidos, né? Tinha até o termo déspota esclarecido, né? O déspota esclarecido era isso. Ele era um cara que estava com o poder, só que ele era um cara que tinha um conhecimento maior e conseguia levar o progresso para a sociedade dele. Então, assim, a Europa, por exemplo, ela mesmo não tendo a educação que eu acho ideal, eles estão lá num nível assim, estão talvez estagnados economicamente, mas estão com um nível de qualidade de vida boa para quase toda a população nos principais países lá europeu. Então, assim, o, dá para você educar uma população para ela entender o que é melhor para o país e o que é melhor para ela. Dá para Eu acho que dá para você fazer isso, educar a população, mas é claro que por isso que eu falei que eu acho que uma ditadura, se você tiver um déspota esclarecido, que é próximo da noção talvez do rei filósofo, dá para você implementar com mais facilidade esse modelo, porque o outro você ia precisar primeiro educar toda a população para a população aprender a votar melhor. E ainda ia ter outras facções, provavelmente. Então, assim, né, numa ditadura, que tem um déspota esclarecido, dá para você criar logo de cara, ou você tiver uma oligarquia, uma aristocracia, né, que seria um governo de poucos que tem um nível de conhecimento melhor. Também dá para você aplicar por aí. hum. Mas calma lá, você não falou que as, as pessoas são egoístas e que por isso elas não podem ser isso aí que você falou? Não, então, No seu livro não tá é, escrito isso? não, essa questão eu não lembro se eu coloquei dessa forma no livro. Se eu não me engano, eu coloquei num artigo essa questão, né? Por exemplo, que era a questão do. No livro entra essa questão de várias formas, Sim. mas eu não lembro exatamente de qual trecho você está falando, mas eu coloquei essa questão de que, pô, de fato, se o, a visão do Mises, né, na ação humana, se fosse aquela correta, ninguém ia querer ceder quando chegasse ao poder. Essa é uma noção. Mas é claro que assim é mais complexo do que isso. É, eu não acredito que essa visão do Mises esteja absolutamente assim correta dessa forma. Assim, é claro que você precisa entrar no, numa questão que eu
entro, que eu estudo bastante, eu coloquei até num outro livro, que é essa questão de como as emoções são formadas, né? E como que elas fazem o ser humano é, tomar decisões. Então é claro que não o altruísmo, por exemplo, ele é uma emoção humana que leva a tomar decisões diferentes do egoísmo. Então Hum, você, mas só que ambas são decisões humanas e ambas dependem, como o ser humano é biopsicossocial, dependem da genética, né, da biologia, do corpo humano, dependem da mente, do funcionamento da mente, das estruturas mentais e de como o ambiente, o meio ambiente influencia. Então, assim, dá para a gente ensinar o ser humano a ser mais altruísta, né? Tanto que a gente pode ver que ao longo da história, os seres humanos muitas vezes perderam a humanidade quando tinham essas guerras e, né, guerras de conquista e tal. Muitas vezes o ser humano tratava o outro, escravizava, matava, fazia todo tipo de coisa, porque também é muito por causa do ambiente. Hoje em dia a gente quase não vê isso no mundo inteiro, que tem uma população muito maior do que já tinha antigamente, mas a gente não vê tanto isso, porque justamente a gente tem hoje em dia um ambiente, né, um pouco de educação, né, melhor. A gente tem um ambiente que ajuda as pessoas a não serem tão egoístas, tão como eram, né, a ser um pouco mais altruísta. Então tem essa questão. Eu não acho que todo ser humano vai querer chegar ao poder só pelo poder. Vai ter gente que vai querer de fato melhorar alguma coisa. Assim, nós tivemos vários exemplos ao longo da história de pessoas que buscaram melhorar as coisas e até se prejudicaram, doaram muito da vida dela para melhorar a sociedade. A gente teve muitos casos disso. ah, certo. Então, uma pergunta simples. Por que você é contra o anarcocapitalismo, então? Olha, na verdade, eu não sou contra. É, eu, eu, eu tenho assim, eu elenco algumas formas, uma hierarquia do que eu acho melhor para a sociedade, para o mundo, para as Mas, pessoas. E o anarcocapitalismo eu acho, inclusive, melhor do que o modelo da social-democracia. Eu acho melhor, é, se for resolvido algumas coisas, porque ainda tem várias coisas no anarcocapitalismo que, que eu não conheço soluções. E muitas pessoas não. Tem muita gente que meio que desistiu de buscar soluções e aí fala: ah, não, a gente não tem que ter resposta para tudo, só que isso daí é uma forma de fugir da questão. Mas eu acho que tem vários problemas na teoria, mas eu acho inclusive que o modelo de democracia brasileiro, por exemplo, atual, eu acho péssimo. Então, assim, eu preferiria viver num modelo de anarcocapitalismo, provavelmente, do que na democracia atual. hum, Mas eu e- considero que o comunismo empresarial de mercado, como um modelo político-econômico, seria muito melhor do que um anarcocapitalismo. Porque ia ter. Eu acredito que a sociedade como um todo ia evoluir muito mais, a tecnologia ia evoluir, a, a, a educação, né, e o desenvolvimento humano, a desigualdade econômica iria ser muito mais restrita, ia diminuir muito. Então, assim, as ah, pessoas iam ter mais igualdade. Então, eu acho que é um sistema muito melhor. Então, nessa hierarquia, eu coloco o comunismo empresarial de mercado como melhor do que anarcocapitalismo, do que social-democracia, eh, do que um socialismo da União Soviética. certo. Leandro, uma pergunta assim que eu, quando eu li seu livro, eu fiquei, mas caralho, mas como é que ele pode escrever isso e ser contra isso? Que é assim, ó,
qual que é a diferença do comunismo empresarial de mercado e do anarcocapitalismo no longo prazo? A diferença, É, no longo prazo. Vai, tipo assim, beleza. O, o 100 ou o Ancapistão foi decretado hoje. Daqui a, 500 anos, qual que é a diferença? Qual que vai ser a diferença dos dois? porra, é extremamente diferente, Por porque quê? é o seguinte, no livro eu trago esses processos, né, de diferença entre, por exemplo, o liberalismo e, e as políticas da social-democracia, por exemplo, né? Uhum. Social-democracia, ela reduz um pouco, reduz a desigualdade, mas trava a economia. Não, não, eu digo assim, ó. Não, eu sei, eu vou Tá, chegar lá, só tô tá, tentando, beleza, então, tô desculpa, desculpa. tentando só Assim, é colocar mais ou montar a menos, base do seu argumento, né? mais ou Tá, menos como é desculpa, colocado continue, ali por no favor, livro. continue, por favor. Aí assim, a, essa social-democracia reduz a desigualdade, mas ela ao mesmo tempo trava a economia. Ah, tá. Aí vai para o liberalismo ele já traz mais liberdade econômica e isso faz com que a economia melhore, mas por outro lado a desigualdade aumenta. Então aumenta uma série de outros problemas sociais também. Né? Uhum. A desigualdade leva a muitos problemas, problemas Certo. sociais, problemas pessoais, problemas psicológicos, um monte de problemas. Então é o seguinte, se você tem um extremismo dessas duas, se você vai para esse liberalismo e, e vai coloca ele no extremismo, que o anarcocapitalismo poderia ser uma forma de extremismo, que assim, se no liberalismo é você reduzir o Estado, no anarcocapitalismo você tira todo o Estado. Então assim, Certo. os, os benefícios provavelmente do liberalismo seriam maiores no anarcocapitalismo, porque a economia tenderia a a crescer mais do que nesse liberalismo, e aí os problemas também tenderiam a crescer na mesma proporção. Assim, os problemas que estão tem no liberalismo, dessa desigualdade e tal, de vários problemas que a gente cita no livro, no anarcocapitalismo também iria aumentar, a desigualdade iria aumentar e tudo mais. Isso assim, eu estou falando de curto e médio prazo. A longo prazo, a gente pode traçar vários panoramas diferentes possíveis. E, e o que, que acontece? Se você tem no comunismo empresarial de mercado uma sociedade que você consegue aumentar, desenvolver a economia muito mais do que no ali na social-democracia, só que ela ao mesmo tempo ela reduz a desigualdade, você no anarcocapitalismo você estaria melhorando a economia, entre aspas assim, porque existem várias críticas também, porque a maioria dos países é, que conseguiram desenvolver a economia, o Estado teve uma preponderância bem grande. Então, assim, não se sabe exatamente se realmente tirando o Estado, como é que se realmente um anarcocapitalismo seria viável ou pelo menos seria é, cresceria ao ponto que as pessoas aos que os defensores acreditam, né? Mas tudo bem, mesmo pensando assim que o anarcocapitalismo levaria a um crescimento maior, levaria a problemas maiores e o comunismo empresarial no mercado levaria a um crescimento maior. Esse daí eu coloco em vários argumentos, se quiser entrar neles a gente entra, e só que leva a uma desigualdade menor. Ou seja, você reduz os problemas sociais e ao mesmo tempo que você cresce a economia. Ou seja, um ajuda no outro. Né? Na verdade, você crescendo a economia reduz também problemas sociais. Só que você reduzindo também a desigualdade, você reduz um monte de problemas. Você vai reduzir criminalidade, você vai reduzir problemas psicológicos, né? As pessoas quando se sentem a pessoa mais pobre, ela se sente mal em ser extremamente inferior economicamente a outro. Você reduzir essa coisa que tem, né? Pô, o rico e o pobre tem que ser faxineiro, o pobre tem que
entrar numa educação pior, ter que ter um emprego pior, ter que ralar muito mais e tal. Se quiser melhorar, ele vai ter que ralar muito, vai ter que se dedicar muito ao emprego e ao estudo e como é que ele vai ter família e tal. Então, assim, as questões eu coloco bastante desses dados e tal, dessas questões, inclusive de outros livros. Então, eu cito vários outros livros que falam desses problemas. Então, basicamente, eu acho isso. Que o comunismo empresarial de mercado seria bem diferente do anarcocapitalismo, porque você cresce a economia, mas junto você cresce o desenvolvimento humano. Enquanto no Hum, anarcocapitalismo você vai poder crescer a economia, só que você vai crescer o distanciamento entre as pessoas, assim, mas muito, seria muito, porque você inclusive pode ter uma catástrofe. Quando pô, a gente está tendo esse problema de quarentena do coronavírus. Pô, sem um uhum, Estado, quem iria tentar controlar isso? Quem iria investir na, 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 na saúde pública? Né, e quanto à pobreza, quem iria tentar tirar os pobres? Assim, ia ter muita gente morrendo de fome até a economia ser tão produtiva a ponto de talvez não ter mais gente morrendo de fome, né? Então, assim, tem vários problemas que eu vejo no anarcocapitalismo e que no comunismo empresarial de mercado eu vejo soluções para esses problemas. é, cara, duas coisas. Primeiro, eu preciso ir no banheiro, então eu vou pausar um pouquinho aqui, tá bom? Tá, tá bom. Eu posso. Não, 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 eu já volto, calma, eu só vou fazer xixi. Ah, beleza. Dá 2 minutos, cara. Eu vou pausar aqui e vou continuar a parte 2